Graça e paz, meus irmãos. Mais um dia que o Senhor tem nos dado, mais um alimento diário que o Senhor tem nos abençoado. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que está em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Diz a palavra de Deus: nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse versículo do 10 em diante até o versículo 20 de Efésios 6 vai falar sobre a armadura do cristão. Eu estava meditando na palavra e eu me fiz uma pergunta. Por que a armadura? Quando que nós usamos essa armadura? Se você parar para pensar numa guerra, meu irmão, você usa a armadura, você se prepara, você usa o escudo, você se prepara com a espada, quando você está se preparando para uma guerra, para enfrentar uma guerra. E os dias que nós estamos vivendo hoje, todo dia é uma guerra, né? Todo dia é uma guerra principalmente espiritual. E o Senhor, nessa palavra, o apóstolo Paulo, ele nos mostra a armadura do cristão. A armadura do cristão para vencer no mundo espiritual. Armaduras espirituais. E nesses dias que nós estamos vivendo de pandemia, é uma guerra, sabe? É uma guerra em que o justo ele viverá da fé. Sabe, irmãos, a gente tem orado, intensificado as nossas orações para que a gente não venha entrar na guerra, sabe? Para que Deus venha nos livrar da guerra. Mas se preciso for nós entrarmos no meio dessa guerra, nós vamos entrar e vamos duelar com espada e com escudo, com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Porque a promessa é que em Jesus nós somos mais do que vencedor. Portanto, o apóstolo Paulo ele dá um recado muito importante, meu amado, para você, para mim, para todos aqueles que creem em Deus. O recado para esses dias é: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É preciso que nós estejamos preparados para a guerra. É preciso que nós estejamos fortalecidos no Senhor para enfrentar a doença, o caos, a miséria, a fome, a enfermidade, o deserto, a guerra. Seja lá o que vier, nós oramos para que nós não precisamos entrar nessa guerra. Mas se entrarmos, nós vamos ter que estar preparados, amado. E por isso que o Senhor nos fala nessa palavra: fortaleçam, se preparem, tira a espada, desembanha a espada, prepara o escudo, para que vocês possam enfrentar a guerra, para que possam vencer, para que possam sair de lá ilesos. Pela palavra de Deus, por todas as passagens da Bíblia que nós vemos os grandes pregadores, os grandes apóstolos, os ministros de Deus, homens ousados, temente, né, que são citados na Bíblia, Davi, Salomão, homens de guerra. Deus ele não tirava a pessoa, na verdade, ele não impedia a guerra de chegar. Não, ele deixava a pessoa passar pela guerra e dava vitória lá no meio do caos, lá no meio da guerra, para mostrar que ele é Deus. E assim a gente às vezes passa por algumas situações, irmãos, difíceis, de guerra mesmo, guerra na família, guerra no trabalho, guerra financeira, guerra biológica, mas Deus nunca nos desamparou. E o recado dele é: fortaleça no Senhor, busque na sua palavra, busque o entendimento, se fortaleça. Esse nós estamos vivendo um dia que nós precisamos estar forte, sabe? Esses dias eu estava falando para minha esposa
questão de nós fortalecermos o nosso organismo, tomando algumas vitaminas, deixar o nosso organismo bem forte, para que se chegar a pegar essa doença, o nosso organismo, o nosso corpo, ele esteja forte para destruir essa doença, né? Para os anticorpos destruir esse vírus. Porque se a doença chegar e o nosso corpo estiver com imunidade baixa, nós teremos grandes problemas. Mas aí também me fez pensar, e o espiritual? E o espiritual? E se a doença chegar e o espiritual estiver baixo? Porque tem pessoas que estão com a fé pequena, estão desacreditadas, estão com medo, porque deixaram a sua imunidade espiritual abaixar. Está fraco na fé. Como que alguém vai entrar numa guerra fraco na fé, irmão? Como que você vai vencer uma guerra fraco? Sabe? Então, nós temos que fortalecer nessa palavra. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O recado que Deus nos dá, meu amado, se fortaleça. Aumente a tua imunidade espiritual, não só física. Aumente a tua imunidade espiritual. Nós oramos para que nós não precisamos entrar nessa guerra, para que nós não pegamos essa enfermidade, essa doença maldita. Mas se pegarmos, se formos infectados, nós vamos usar a espada. Nós vamos usar o escudo, a palavra de Deus, a nossa fé, a qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E Deus nos concederá a vitória. Mal algum chegará na nossa tenda. Poderá cair 1000 à nossa direita e 10.000 ao nosso lado, mas nós não seremos atingidos. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que o Senhor volte o seu rosto sobre ti e te dê a graça. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a paz. Que Deus te abençoe.